Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é a transferência por cautela. Existem situações em que fica difícil que uma criança continue dentro de uma determinada escola. Podem ter acontecido alguns fatos que os professores e a direção acharam melhor que essa criança seja transferida de instituição de ensino. A criança ela nunca pode ter o seu vínculo cancelado, porque isso importaria numa violação ao direito à educação, que é um direito constitucional e obrigatório até os 17 anos de idade. Então, toda vez que acontecer uma situação em que comprovadamente essa criança tenha que ser transferida de instituição de ensino, existe uma série de requisitos a ser preenchido e demonstrado claramente pela instituição de ensino para que isso seja feito da melhor maneira. Ou seja, essa criança não pode sofrer nenhum trauma nessa mudança de instituição. Esse é um ponto fundamental. A criança precisa ser respeitada em sua inteireza e também considerando que é um ser humano em formação. Ou seja, o que aconteceu não a define. A transferência, muitas vezes, ela é muito mais para proteger aquele infante do que para prejudicá-lo. Muitas vezes o ambiente escolar onde ele está já não é mais adequado para oferecer o seu serviço à educação. Então, por isso que ele deve ser transferido para uma outra instituição de ensino. Existe uma formalidade com relação a isso e cada estado tem a sua regra. Por exemplo, em São Paulo temos uma indicação do Conselho Estadual de Educação que trata especificamente sobre o que a escola deve fazer em situações dessa natureza. Uma regra primordial dessa regra estadual é a seguinte: garantir o direito de defesa, de contraditório dessa criança, no sentido de que os pais devem se manifestar e serem ouvidos sobre a decisão e sobre a avaliação dessa possibilidade de ser transferido de instituição de ensino. Nunca pode ser uma decisão unilateral. Ela deve ser sempre dialogada, seja com o corpo pedagógico, seja com a família, porque isso vai impactar na trajetória escolar de uma criança. Então, esse tema é bastante delicado e ele precisa ser divulgado porque existem escolas que costumam fazer trabalhos de transferência compulsória, que é um termo que não é correto juridicamente, e isso acaba levando a situações graves e que a criança acaba sendo julgada por um fato que não a define. É isso, pessoal. Tratei brevemente sobre esse assunto. Agradeço a atenção.